Ok, então continuando aqui, nós já desenvolvemos então a tela de login, né? E agora nós precisamos aqui fazer o seguinte: nós temos que criar aqui a classe usuário, tá? Bom, e nós vamos criar essa classe usuário de acordo com o definido lá no DER, né, lá no banco de dados. Então aqui eu já estou com o DER aberto, tá? Eu tenho aqui a região, né, cadastros colaborador, tá? Então eu tenho aqui, ó, a tabela usuário, ok? E aqui os respectivos atributos, tá? Então o que nós temos que fazer? Criar a classe que vai representar aqui essa tabela, né? A aplicação cliente ela não vai ter acesso ao banco de dados, mas a aplicação cliente ela vai realizar uma requisição para o servidor, tá? O servidor vai retornar os dados e os dados que o servidor vai retornar vai ser de acordo com o que está definido aqui nessas tabelas, tá? Então vamos lá. O que nós temos que fazer aqui então? Aqui no caso, nós temos que criar as classes, né? Nós já temos aqui a classe de cargo, né, que foi criada aí anteriormente, tá? Se nós percebermos aqui, essa classe ela está de acordo com essa tabela, né? Temos nome, descrição, salário, CBO 1994 e 2002, ok? Então vamos aqui agora criar uma nova classe, tá? Caso aqui eu possa vir diretamente aqui mesmo, vou criar a classe usuário.ts, tá? Então qual que é o procedimento? Export class usuário, ok? Então vamos definir aqui o ID do tipo número, aí temos aqui o ID do colaborador, tá? Só que aqui nós não vamos fazer da forma que está definido aqui no banco de dados, tá? Ao invés de nós termos lá um atributo do tipo ID colaborador, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma outra classe, né, no caso aqui colaborador, tá? E na classe usuário nós vamos, ao invés de um atributo ID colaborador, nós vamos ter o atributo colaborador, que vai ser um objeto da classe colaborador, tá? Da mesma forma aqui com o papel, tá? Então vamos fazer aqui primeiro o do papel. Então qual o procedimento? Primeiro nós temos que criar uma outra classe, no caso aqui uma outra classe chamada papel, tá? Então vamos lá, eu vou aqui, novo arquivo, papel.ts, ok, da mesma forma, export class papel. Quais são os atributos? O ID é padrão para todo mundo. Logo depois nós temos o nome, descrição e acesso completo, tá? Todos esses atributos são do tipo do tipo string, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui no Visual Studio. Nome, string, descrição, string, e temos o outro aqui que é o acesso completo, tá? Então acesso completo, que também é do tipo string, ok? Vamos salvar. E agora sim, vamos aqui na classe usuário e nós temos aqui o papel, tá? Que vai ser do tipo papel, ok? Então aqui, ó, já foi realizado o import lá da classe papel, né, que nós criamos aqui anteriormente, e aqui nós temos um atributo do tipo papel aqui na classe usuário, ok? Aí nós temos que voltar aqui na classe usuário e fazer a mesma coisa com o colaborador e definir também os outros atributos, né? Login, senha, data do cadastro e também o administrador. Agora imagina ter que fazer isso para todas essas tabelas, né? Se não me engano aqui tem aproximadamente 85 tabelas, tá?
um trabalho bem grande, né? Dá bastante trabalho. Tá? Então, para resolver, né, para diminuir esse trabalho, né, eu desenvolvi, tá, uma ferramenta, um utilitário. Tá? Esse utilitário ele foi desenvolvido em Java. Ok? A única coisa que esse utilitário vai fazer é o seguinte: ele vai se conectar ao banco de dados, no caso aqui eu já tenho um banco de dados criado, vai analisar todas as tabelas existentes nesse banco de dados e criar todos os arquivos relacionados a essas tabelas, né, com os respectivos atributos, ok? Bom, o pré-requisito para você conseguir utilizar esse utilitário é ter o JRE, pelo menos a versão 1.8, né, no mínimo a versão 1.8 instalada. Tá? Nós temos aqui o jar, né, que ele já está compilado, e temos aqui uma biblioteca, né, que é a biblioteca do MySQL. Tá? É obrigatório essa pasta lib, né, estar junto aqui com esse arquivo jar. Tá? Lembrando que você vai ter acesso ao código-fonte desse utilitário. Tá? Se você tiver interesse, você analisa esse código-fonte e para identificar, né, como foi desenvolvido o mesmo. E se quiser também pode realizar aí as devidas alterações. Tá? Só que aqui no treinamento eu não vou entrar em detalhes sobre esse utilitário. Tá? Na verdade, aqui nós vamos utilizar ele somente como um facilitador, né, para que a gente possa criar essas classes aqui. Tá? Então aqui eu vou fechar essa classe, tá? O usuário. E aqui no projeto, essa classe papel eu posso manter. Tá? Aqui eu vou excluir essa classe porque nós vamos gerar pelo utilitário. Tá? Bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: identificar quais são, né, os relacionamentos que nós temos aqui. No caso, para fazer o login, inicialmente nós precisamos da classe usuário, né? Aqui onde nós temos os dados de login, né? Que no caso é o login e a senha. Tá? Então nós temos que ter essa classe aqui obrigatoriamente. Agora, quais são os relacionamentos? Nós temos aqui o papel e o colaborador. Tá? No caso do papel, nós não temos aqui nenhum outro relacionamento. Tá? O relacionamento que o papel tem é um relacionamento de muitos para muitos com função. Tá? Mas que não, no caso aqui nós precisamos desenvolver apenas o papel. No caso do colaborador, né, que é um relacionamento que tem o usuário, tem um relacionamento com a pessoa, tipo colaborador, cargo e setor. Tá? No caso aqui, o tipo colaborador, setor e o cargo não tem nenhum relacionamento. Tá? E no caso aqui da pessoa, se nós visualizarmos aqui, vamos aqui ordenar pelo nome. Tá? E aqui na pessoa, vamos visualizar essa tabela que está aqui no canto. Nós também não temos nenhum outro relacionamento direto. Tá? Então, basta nós gerarmos aí os arquivos dessa classe, né? Utilizarmos os arquivos dessa classe. No caso desse utilitário aqui, ao executar, primeiro ele pergunta aqui qual que é a URL do banco de dados, tá? De acordo aí com os padrões do MySQL. Então, JDBC, MySQL, no caso aqui o banco de dados está instalado na máquina local, localhost, a porta 3306 e o nome do banco de dados é o syscom. Ok? Ele pergunta o nome do usuário, aqui o padrão é root. Pergunta a senha, padrão é root. Vou clicar em OK. Temos a mensagem de que os arquivos foram gerados e aqui nós temos os arquivos gerados. Tá? Então nós podemos perceber que foram gerados aqui todos os arquivos, né? Os arquivos de todas as tabelas que nós temos lá no banco de dados. Tá? Então aqui nós temos 85 arquivos. Ok? Só que aqui nós vamos pegar somente o que nós vamos utilizar a princípio. Tá? Então vamos aqui, selecionar o cargo. Tá? Temos aqui também o colaborador. Temos também, por enquanto a função não precisa, o papel, a pessoa, o setor e também o tipo colaborador. Tá? Então vamos copiar e aqui no projeto
nós temos aqui a pasta cadastros. Ele não habilitou aqui, tá? Então vamos utilizar aqui essa opção, revelar no Explorer. Então vamos aqui, cadastros, e colar aqui, tá? No caso ali o cargo nós já tínhamos, né? Então não é necessário, não havia necessidade. Ok, então temos aí os arquivos e agora nós temos eles aqui, ó. Então nós abrirmos aqui, na verdade o cargo nós já havíamos desenvolvido anteriormente. Temos o colaborador, tá? Então aqui, ó, ele já identificou quais os relacionamentos, então já criou aqui uma pessoa, né? O tipo colaborador, o cargo e o setor, adicionou os devidos imports, ok? E definiu aqui os outros atributos, tá? Que no caso são os atributos que nós temos aqui na tabela de colaborador, tá? Então vamos aqui, ó. Nessa região aqui, colaborador, tá? Temos aí todos esses atributos, ok? Ok, então com esse utilitário aí vai facilitar, né, o nosso trabalho aqui para gerar essas classes que vão representar então as tabelas no banco de dados, ok?